Salve, salve galera, começa agora o Olhar 360 Graus, eu, Davi Carvalho, ao meu lado aqui meu parceiro Peu Russo. Salve, salve galera, grande satisfação aí participar mais uma vez aí com o Davi. Hoje trouxemos aí uma grande referência aí do judô aí para nós. Eu acompanhei desde pequenininho lá em Atlanta, você vê que o cara já tá coroa. Parceiro, a gente tem aqui um atleta olímpico, não é fácil não trazer o homem, mas a gente trouxe, né? Trouxe, né? E tô vendo hoje você tá bonito, você tá trajado. Tô bonito hoje, parceiro? Tá com kit, né? Chegou a camisa nova, né, parceiro? Chegou? Quem pagou essa camisa aí? Foi patrocínio, né? Qual é o patrocínio? Davi, Peu e Emerson, né? Não tem jeito, né? Dá um salve aí pra nossa referência aí também, Emerson aí, ó. Presente aí. O perfume Valeu, do homem Emerson. aí não fala português, hein? Não fala, né? O estúdio aqui tá com aroma bom, né? O perfume dele vem de longe, hein? Esse convidado aqui, agradecer ao André Bom Tempo, meu parceiro, amigão de infância meu aí. É ele que me apresentou esse cara sensacional aqui. E hoje a gente traz aqui no nosso estúdio Henrique Guimarães. Seja muito bem-vindo. Aí é um cara que trouxe o bronze aí pro judô, né, pro Brasil, em Atlanta 96. Obrigado mesmo por doar seu tempo e estar aqui com a gente hoje para fazer um bate-papo e gerar valor na vida das pessoas, que é o que a gente quer, né? Que isso, eu que agradeço aí o convite, né, de poder de alguma forma contribuir, né, primeiramente participar do programa, né, 360 graus, Olhar 360 graus, que eu acho que o esporte como ferramenta de inclusão, né, eu acho que é muito importante nos valores da vida, né? Então, cumprimentar também o referência, o Everson está lá por trás, lá, né, grande parceiro aí. Então, boa noite. Estou aqui hoje à disposição aí para, de repente, a gente, nem que seja alguma informação, né, para as crianças, para os jovens, né, conseguir a gente fazer com que eles tenham uma mudança no comportamento, acho que é o mais importante do que ganhar uma medalha, né? Sim, com certeza. E Henrique, você ganhou grande notoriedade, né, em Atlanta em 96, né? Mas a gente quer saber qual que foi o caminho que você chegou, porque ali foi só, tipo, né, a cereja do bolo, né? Mas o quanto você batalhou, né, o quanto você percorreu esse caminho. Você é de Quebrada também, né? Isso, eu sou da Zona Norte, né? Nasci no Jaçanã, né, no Hospital São Luís Gonzaga. Então, venho de uma família nordestina, do Ceará, né? Meu pai, né, minha mãe, então uma família muito, muito simples e que sempre procurou ter os valores familiares, né, os valores de conduta. Meu pai, com toda a sua ignorância, né, um cara que não estudou muito, mas foi um cara que deixou muito valor na nossa vida, né? Eu, meus irmãos, nós somos em 6 também, família grande. Né? Então, acho que o que contribuiu muito para que eu pudesse treinar, mesmo sendo de uma família muito humilde. Meu pai não tinha, às vezes, condições nem de pagar a minha passagem de ônibus. Né? Eu comecei com 5 anos de idade, ali em Santana, na Rua Darzan, né? Perto do famoso Bar do Justo que tem ali, né? Do lado, e com um grande professor, Sensei Akira Yamamoto, que era um professor que tinha muitos fundamentos, né, aplicava muito a filosofia do judô. E eu comecei a fazer o judô, eu tinha um tio que fazia, mas eu tive uma indicação médica. Minha mãe levou no médico naquela época, e as oportunidades que a gente tinha, né, eu estou falando isso aí em 1977, mais ou menos. Né, então, as oportunidades que a gente tinha de ter esporte eram muito poucas. Sim. Hoje a gente tem mais ONGs, tem mais projetos sociais, tem a comunidade que consegue atuar mais. Então, talvez a gente tenha muito mais a oferecer. E por isso que tem muitas pessoas que não dão valor por isso. Porque hoje tem muitas coisas, às vezes, na comunidade, então, às vezes, as pessoas não agarram com afinco, né? Lá atrás eram muito menos oportunidade que a gente tinha. O esporte, então, menos ainda, né? Tanto que eu fazia esporte em uma academia que tinha que pagar. Salvo engano, naquela época tinha o quê? O Pelezão, na Moca, alguns clubes da prefeitura que tinham judô, mas eram muito poucos. Né? E aí comecei treinando lá com o Sensei Akira, mas em algum momento, né, acho que uns 7 anos, meu pai ficou muito mal, desempregado, não tinha mais nem dinheiro para pagar a academia, e aí eu acabei saindo do judô. Né? E aí o Sensei sabia que meu pai na época era funileiro lá numa oficina, perto ali, né, na rua paralela. E aí o Sensei sabia, ele foi lá falar com meu pai. Por que o menino, né? Por que eu não estava mais indo? Aí meu pai, no primeiro momento, ficou com vergonha de falar que não tinha dinheiro,
Né? Falou, não, aqui né, não está dando tempo e tal. Enrolou um pouquinho o Sensei. Aí acho que passou mais um tempo, o Sensei foi lá de novo, perguntar por que não estava indo, que valia a pena de trazê-lo, né, de meu pai levá-lo para continuar treinando. Aí meu pai falou, olha, não está indo porque eu não tenho condições de pagar. Aí o Sensei falou, mas tudo bem, se esse é o problema está resolvido. Pode mandar o menino ir lá treinar. Isso eu estou falando coisa de 7 anos de idade, moleque, porra, bebê, primeira infância. Né? E aí acabou que eu voltei a treinar, e aí foi, mas nunca... ele nunca me chamou, não por eu ser um grande atleta, muito pelo contrário. Eu sempre fui um atleta na minha primeira infância, na minha adolescência, né? Sempre fui um atleta que nunca tive grandes resultados. Mais perdia do que ganhava. E aí talvez onde entra também aquelas frustrações dos pais, né, que a gente acompanha muito. O pai ou a mãe, de repente, traz, né, a sua frustração de ter sido um atleta, você transfere às vezes para o filho, que acaba você fazendo com que ele desista precocemente. E meu pai e minha mãe sempre tiveram ao contrário, né? Eu sempre perdia, meu pai sempre falava, não, mas porque você não treinou, você não está muito bem, e nunca me cobrou um resultado, nunca cobrou resultado. Então, às vezes, eu ficava triste, claro, porque ninguém gosta de perder, né? E uma coisa que marcou muito na infância foi alguns campeonatos, aí eu chorava, tal, aí meu pai um dia me perguntou, mas menino, por que você está chorando? Eu falei, porque perdi e tal. Aí ele pegou e falou assim, mas quem disse que é vergonha perder? Quem disse que é vergonha, se você perde, tem que chorar? Né? Aí aquilo ali ficou marcado na minha né? Porque quando você compete, principalmente em lutas, né? Se você faz talvez outro esporte, você consegue dividir com o esporte coletivo, você divide a derrota. Na luta, imagine você entrar lá, vai num tatame, 4 linhas, às vezes está lotado de gente, lá pai, mãe, vó, então você vai lá, você perde, e todo mundo, você fica ali olhando, você não sabe nem que você quer sair correndo, né? E ir embora dali o mais rápido possível, né? De vergonha. E isso, se você não é bem trabalhado isso, é complicado para a criança. A criança desiste mais rápido, né? Porque quem quer lidar com frustrações é difícil. É muito difícil, principalmente na primeira infância, né? E principalmente se o pai cobra, então é mais ainda. Você vai querer ir embora o mais rápido possível. Então, talvez essa não cobrança aqui da minha família, acho que isso fez com que eu persistisse com as minhas derrotas, persistisse em evoluir, né? E aí, graças a Deus, deu no que deu, né? Mas isso foi um longo percurso, né? Na minha adolescência, teve um momento que eu queria parar. Eu acabei parando, né? Meus 14 anos, 13 anos, que eu queria ficar na rua soltando pipa com a molecada, né? Que a gente morava numa quebrada, né? Eu soltava pipa dentro lá da comunidade. Na minha época, a gente falava favela, dentro da favela, tudo. E de boa, né? Eu não morava na comunidade, mas eu tinha livre acesso, jogava bola lá no campo, tal, tinha livre acesso dentro da comunidade, né? E aí era um momento que aí minha mãe foi talvez o divisor, né? Ela fala até hoje, né? A dona Luzia foi um divisor, porque ela não só pedia para eu treinar, mas como ela me obrigava a treinar. Eu cheguei a apanhar da minha mãe. Hoje você fala isso, a mãe bate, é presa, né? O ECA vai. Então, mas minha mãe não aliviava, não. Eu cheguei a tomar umas cintadas mesmo, porque eu não queria treinar para ficar na rua. Principalmente na época de férias, então, não queria saber. E naquela época a gente brincava muito na rua, né? É diferente de hoje. Hoje o cara fica mais no videogame e tal, né? A criança fica mais, né? Menos acesso à rua. Naquela época, não. Naquela época era esconde-esconde, polícia e ladrão, pega, jogar bola. Jogar taco. Taco, botava, 2 tijolos ali na rua e ia jogar bola. Então, quando não dava, jogar bola lá no campo. Né, o campo de terra, nem existia grama sintética, não existia nada dessas coisas aí. Então, assim, a rua era minha diversão e eu queria ficar na rua com os meus amigos. E aí a dona Luzia, né? E aí talvez tenha sido a minha primeira inserção, minha primeira vitória, né? Para que eu continuasse. E ali, depois passei essa fase aí, né? Também de namorar, tal, não sei o quê. E aí, acho que comecei a pegar gosto. Mas sempre perdendo. Nunca ganhava. Nunca ganhava. Seus irmãos também foram para o esporte ou não? Tive uma irmã que chegou à seleção comigo. Nós fizemos uns Jogos Pan-Americanos de 1998.
ou 93, fui em Mar del Plata, na Argentina. Acho que foi 91, acho que foi 95, um ano antes da Olimpíada. 95, em Mar del Plata. Minha irmã fez comigo. Eu tive uma outra irmã que treinou, mas não foi assim, tinha menos ainda, só treinou. E meu irmão, tive meu irmão que foi campeão paulista, tal, mas que lutava junto com o André, que foi o Peu falou, o André Bom Tempo foi meu aluno, né? E o meu irmão lutava junto com o André. E treinavam no mesmo clube, tal, lá no Centro Olímpico. E aí era o momento que tinha essa divisão, né? Se não treinasse muito, era difícil de conseguir alcançar o resultado, alcançar, né? E imagine você ter uma motivação perdendo. Eu fui ser campeão paulista eu tinha 18 anos. Meu primeiro ano de juvenil, de júnior. Né? Então, até lá, eu só facão, só apanhava, perdia. Né? E o meu sensei sempre motivando. E eu sempre gostei de treinar. O grande, talvez, que me motivava, porque eu gostava de treinar. Perdia, mas gostava de treinar. E aí foi, talvez, uma coisa, em 1989, que foi que eu comecei a despontar, que, de repente, tudo que eu havia treinado, tudo que eu havia praticado, começou a dar certo. Né? E aí, talvez, depois eu vim estudar, né? Sou formado em Educação Física, e dentro, né, da literatura acabou, né, meu professor, né, o Sensei Akira, não era um cara formado, mas a trajetória, né, os ensinamentos dele foi muito importante, porque tem certos movimentos que, se a gente não aprender na primeira infância, você nunca mais aprende. Então, o judô, se não um cara que começasse o judô com 15 anos, ele tinha 20 anos, ele poderia ser um campeão. E é muito difícil. É muito difícil uma pessoa mais velha entrar no esporte e ter um grande resultado, igual ao futebol. O cara fazer uma base boa, probabilidade dele virar um atleta é muito menor, né? Então, talvez todo aquele contexto que eu treinava com o Sensei Akira, que ele fazia, né, os fundamentos, a construção dos golpes, que o judô são todos os movimentos construídos. Então, acho que isso fez com que, lá na frente, na minha adolescência, já para fase adulta, começou a dar certo. Porque comecei a me desenvolver, comecei a ficar forte. Sim. Que aí é natural da sua, né, da sua adolescência, da própria idade, né? Você vai ficando forte, e aí você vai desenvolvendo mais a parte da fisiologia, né? Então, eu sempre fui um cara, uma criança meio... Eu não tinha muito estirão, né? Meu estirão era mais tardio, né? Então, eu sempre fui... eu levava desvantagem, né? Porque as crianças, os adolescentes na minha faixa etária, em determinado momento, eles eram mais fortes. Então, dependendo da fase, a força supera a parte técnica. Entendi. Né? Então, isso aí, lá em 89, começou que foi juntando. Eu comecei a igualar a força com os caras, né? Porque os caras também tiveram estirão muito tempo, mas depois eles têm uma hora que para de ficar forte. E eu, fraco, vou ficando forte. E aí igualou. Quando igualou, e aí que fica, né, mais gostoso. Aí vai a parte técnica, aí vai tudo que lá de trás que eu aprendi, aí começou. Então, todos que continuaram lutando judô, né, que ganhavam de mim, os mais fortes eu ganhei de todos depois. E na fase que mais precisou, eles não renderam, e eu fui para frente e entrei na seleção. Um atleta de judô, mais ou menos quanto de idade para ele estar em alto nível, assim? Olha, assim, hoje está um pouco diferente, né? Não gosto de falar na minha época, porque senão fica muito saudosismo, né? Mas, assim, eu consegui entrar... Minha primeira inserção na seleção brasileira, eu tinha 18 anos, e foi uma seleção principal, que teve um problema na época do judô, então teve alguns caras que saíram fora, os melhores saíram fora, mas eu também não era cotado, né? E o meu primeiro Pan-Americano foi na seleção adulta. Eu era júnior e ganhei uma seletiva. Não era convocado, você tinha que lutar, fazer seletiva, ganhar a seletiva. Quem ganhou a seletiva tinha lá um dia, como se fosse um campeonato. Ó, vai ser seletiva para o Campeonato Pan-Americano. É aberta, vem todo mundo, quem ganhar vai. Entendi. Né? Então, naquela época era assim. Então, a minha primeira seletiva que eu fiz, eu ganhei, só que não era júnior, era sênior.
né, que era a principal. E aí eu comecei, não classifiquei, e aí comecei a ganhar júnior. Aí eu ganhei todos, tanto que eu fui até vice-campeão mundial júnior. Ganhei todos os títulos na classe júnior. Paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano e mundial, né? E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ir para uma Olimpíada, né? É uma coisa até meio louca. Em 1992, eu fiz tentei o ciclo olímpico para Barcelona. E talvez no Brasil, eu não sei se pelo menos no judô, com certeza, eu disputei uma vaga com o meu técnico, que era o Sérgio Pessoa. A gente lutava na mesma categoria e tentando ter o mesmo sonho, né? Então, isso foi uma coisa muito, muito legal, né? Não existe alguém lutar em alto nível com técnico. O meu técnico não era muito velho, são 10 anos mais velho que eu, então, na época, eu tinha 20, ele tinha 30. Né? Então, assim, estava começando e ele já estava terminando a carreira dele. E eu acabei perdendo. Sobraram 4 atletas, né, os melhores. Aí eu fiz uma semifinal com o Sérgio e do outro lado veio o Rogério Sampaio, que venceu. Então eu acabei perdendo para o Sérgio Pessoa e o Sérgio foi fazer a final com o Rogério. O Rogério Sampaio ganhou do Sérgio e o Rogério Sampaio veio ser campeão olímpico em 92. Em Barcelona. Então, até te falar isso aí, eu comecei a ver o seu trabalho em 96 em Atlanta mesmo. Acho que aquela geração, será que foi tipo o divisor de águas do judô? Aurélio Miguel, Henrique Guimarães e Rogério Sampaio. Sim, eu acho que a gente naquela época, para o pessoal que está nos ouvindo, era uma época que a gente pagava para viajar. A gente tinha que pagar, não tinha patrocínio, você tinha que pagar para viajar. Na verdade, eu não tinha dinheiro, eu arrumava patrocínio. Muitas pessoas me ajudaram, né? Então, tinha um pessoal da comunidade, que não sei se... Essa Estética Onodeira, vocês já viram? Chama Onodeira. Já. Esse Onodeira foi meu professor, né? Um japonês. Né? Então, ele tinha academia... Da Liberdade, né? Aí hoje é uma estética muito grande, muito grande aqui na cidade de São Paulo. E o Sensei Onodeira foi um cara que era muito influente na comunidade japonesa. E aí ele, através dos seus conhecimentos, ele ia nos grandes empresários e os caras me patrocinavam. Né? Me patrocinavam para as passagens, tal, para eu poder competir no circuito europeu, tal, os campeonatos importantes que eu tinha que fazer a preparação. Né? Hoje o cara te convoca, você vai para esse campeonato, tudo pago, tudo sério. Naquela época não. Naquela época, então aí o que você falou, Pel, justamente isso. Foi um divisor de águas para o judô, né? Foram várias conquistas assim de grandes atletas com muita dificuldade, que fez com que hoje o judô esteja onde está também. Sim. Né? Então é um esporte que desde 1984, desde as Olimpíadas de Los Angeles, é o único esporte que traz medalhas em todas as edições olímpicas, né? E é o esporte que tem mais medalhas olímpicas no Brasil. Né? Então, de todas as modalidades, o judô é o esporte que mais medalhas olímpicas tem. E com isso, eu fiz esse ciclo de Barcelona e perdi. Claro que eu corria por fora, tal, mas o grande lance foi o seguinte: o Rogério Sampaio foi campeão olímpico. Imagine você disputar na mesma classe que o cara acabou de ser campeão olímpico, né? E aí eu morava em Guarulhos nessa época, eu estava com a Andréa, né, minha esposa, que eu estou com a minha esposa já fazem 30 anos. E aí eu chorei, porque eu treinava muito com o Rogério, lá no clube. Eu era do Palmeiras e eu treinava muito com ele lá no Pinheiros. Saía muito na mão mesmo, saía na porrada, mas em alto nível já, Sim. Né? E aí acabei de ver o Rogério, falei, putz, que legal, ajudei o cara treinando, o cara foi campeão olímpico, putz. Aí eu peguei e falei para o André, na próxima Olimpíada, quem vai para a Olimpíada sou eu. Desci na rua, a gente ia pegar um ônibus, falei, quem vai sou eu. Aí você vê, né, o tamanho, né, da consequência que, né? Mentalizar, né? Mentalizar onde você quer chegar. O cara acabou de ser campeão olímpico. O cara acabou de ser o melhor do mundo. Você começou com 7 anos e foi para a Olimpíadas com quantos anos? Eu comecei com 5 e fui com 23. Com 23. Com 23 anos eu estava sendo medalhista olímpico, né? Novo, né? Jovem, né? E aí, mas o pior de tudo foi isso, de não falar só da boca, né?
Pô, o cara é meu amigo, mas como eu treinava muito com ele, e em alguns momentos eu jogava, eu conseguia ganhar dele, pô, porque tudo bem, ele foi ótimo, mas eu tenho possibilidades de ser também. Né? Respeito, claro, o grande título até hoje, somos amigos e tal. E acabou que aí a história diz, né? Na próxima Olimpíada, quem foi fui eu. Né? E dali para frente, de 96, de 92 para 96, talvez o fato de eu ter treinado muito com o Rogério me deu muita segurança para poder treinar, para poder, né, saber que o distanciamento que eu tinha não era muito grande do melhor, porque eu treinava com ele e sabia que era possível ganhar dele. Por isso a importância de andar com os melhores, né? Sim, aí que a gente fala também, né, parça? Águias anda com águias, né? Exatamente. E aí, porque você consegue balizar, saber o quanto mais tem que treinar. Então, puta, sobe o sarrafo, desce o sarrafo. Ou não vou conseguir chegar, cara. Meu nível está aqui, é impossível de eu chegar perto do cara, então é impossível. Pô, o cara é campeão olímpico, eu não consigo fazer um ventinho no cara, esquece. Vou fazer outra coisa, né? E talvez essa força, né, de todas as dificuldades que eu passei, financeira, não tinha dinheiro para nada, né? E meu pai nunca falou para eu ir trabalhar, né? Sempre, até o pessoal fala, pô, mas judô não dá camisa para ninguém, bota um cavalão, né? Antigamente fala, bota esse cavalão para trabalhar, né? Meu pai, não, deixa o menino lá, deixa aquele... É que tem muitas pessoas que enxergam também que o esporte não é um trabalho, né? Mas a maioria, né? A maioria, né, Bia? A maioria fala, porra, muitas vezes, o que você faz judô? Ah, só judô? Só? Só judô, só judô. Se alimenta bem, descansa bem, treina bem, tem o psicológico ganho. Mas isso no alto rendimento, no alto nível, quando você tem estrutura. Quando você não tem estrutura, porque você não chega num clube já com toda a estrutura. Hoje, um pouco mais, né? Consegue ter. Mas até você conseguir os títulos, é ali, ó. É comendo capim, comendo, né, tatame. Ninguém olha para você, não. Ninguém, né? Aí depois que você começa... Aí, hoje tem mais uma estrutura, né? Hoje os clubes... Antigamente, não. Antigamente, os próprios clubes não valorizavam os atletas. Até hoje, o clube de futebol não valoriza muito, não. Vai valorizar só quando você ganhar lá na Olimpíada, aí o cara, pô, meu atleta. Mas teve que carpir muito mato pro seu Nodeiro e falou, opa, esse moleque tem potencial, pode levar ele aí que... Mas foi tudo um trabalho lá, né? O trabalho estava vindo, então, essa constante, tá vendo, parceiro? Sim. É o trabalho teve visibilidade. Planta a semente e vai regando, né? E acreditar, né? Acreditar, porque as pessoas te dão oportunidade desde que você também trabalhe. Sim. Né? Sim. É claro que a gente tem, através do esporte, você consegue dar oportunidade, que assim, a gente está falando no alto rendimento, não estamos falando na esfera social. Né? A esfera social é outra coisa. Né? Agora, na esfera de alto rendimento, não é nada democrático. É meritocracia. Foram 18 anos de trabalho aí para você ganhar sua primeira medalha, né? Você ganhou com 23, começou com 5, então... O alto rendimento é um processo excludente, né? Excludente. Totalmente excludente. Totalmente. A gente fala, pô, alto rendimento é outra pegada. Você vai trabalhar com perda, né? Com frustrações, com tudo. Você vai... É totalmente diferente. Para você ser o cara, você tem que ser entre os três. Você se abdicou muito de sair, de curtição, de ficar lá empinando pipa? Muito. Porque depois é um processo natural, né? Um processo de... Você quer resultado, né? Que nem, talvez, o esporte me ajudou muito na parte... Talvez, eu nunca usei droga, essas coisas, mas me ajudou, porque eu andava com os caras muito, muito errados naquela época, né? Os camaradas meus eram... E você estava junto. Meu pai sempre dizia, né? Assim, cuidado com quem você anda, né? No final de um ano, você andar com um cara errado no final de um ano, pelo menos você está pegando alguma coisinha. Se o cara rouba, pelo menos você está pegando alguma coisinha leve. Então, muito cuidado com o que você anda. E talvez o esporte, né, naquela época, os caras já usavam, né, droga, maconha, né? Talvez não tinha esses ácidos, essas coisas que existem hoje aí, mas existia aquela, né, cocaína, já existia tudo. E os caras que eu andava, eles usavam essas coisas aí. E talvez muita coisa, né, me ofereciam sempre, né? E sempre, talvez, o esporte me fazer com que eu não usasse.
Vou usar, mas vou treinar, né? De repente. Vou usar, vou ficar loucão aqui, amanhã vou perder meu treino. Isso. Aí perco uma pessoa que acredita em você, que é o sensei que é lá na porta de sua casa, né? Fala com seu pai, cadê o menino? Então isso, né? O esporte deixa a mente boa, Isso. né? Mente limpa. Né? Não deixava de conversar com os caras, mas eu não ia no embalo dele. Talvez também o esporte na adolescência são assim, você e a família, né? Também tem um lado da família também que eu tinha muito medo de usar droga, ficar, sei lá o que ia dar, meu pai saber. Porque naquela época quem fumava maconha era praticamente bandido. Era hoje, talvez, menos, né? Sim. Naquela época era muito. O cara fuma maconha, o cara parece que tem lepra, sair perto. Né? Então eu tinha muito, talvez, um pouco de preconceito também, né? Mas ali, você estava ali junto, daqui a pouco você podia estar usando de qualquer forma. Né? Então, talvez o esporte fez com que o vício que eu tinha, talvez, de usar droga, eu passei para o judô. Eu era viciado em treinar judô. Então, eu treinava muito. Você já pensou em desistir em algum momento, devido até mesmo pelo seu começo, você falou que só perdia, só apanhava, só perdia, já chegou a falar, não quero mais, vou desistir? Teve um momento, naquele momento na minha pré-adolescência, né, dos 14 anos, que eu queria desistir, né? E aí foi onde eu falei, minha mãe que entrou no circuito e meio que obrigou eu continuar. Mas não porque me obrigou, porque, não, vai ser campeão, vai ser... Não, me obrigou porque o esporte era um agente transformador, de salvação ali, né? Isso. Né? E ela sabe que eu andava um pouco na zona de risco. Sim. Né? Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então, às vezes, na zona de risco, talvez o esporte era uma ferramenta que podia me auxiliar, e me auxiliou muito, né? Porque aí tinha o sensei, né? Eu falo muito isso, né? Às vezes entra o pai, a mãe fala, não entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Aí você pega um mentor, né? Uma pessoa aqui de fora que vai falar as mesmas coisas, só que você vai ouvir diferente. E aí, em alguns momentos, vinha, né? Sem falar, não usa isso, não usa aquilo. Quando você estava ali perto, ele vinha na cabeça. E aí você evitava, né? Então, acho que me ajudou muito, né? O esporte. E aí o vício que eu tinha era treinar, então eu treinava muito. Quando eu comecei a me destacar, eu treinava muito, mas muito. Sempre gostei de treinar muito, né? No alto rendimento, né? Então, acho que isso fez um pouco, né? Porque assim, para você ser um atleta olímpico, você tem que ser diferente. Para você ser um medalhista olímpico, tem que ser mais diferente ainda. E o atleta é meio maluco, não pode ser. Se for normal. Sim. E eu tô vendo aí a tatuagem. Aqui, essa aí tem história, vai ficar para a vida toda, né? Aqui, Davi, aqui é uma... Realmente, né, são momentos, né, da história. Teve um cara uma vez, não uma pachorra, né, mas o cara fala, mas você faz um negócio desse aí, você é mala, né, tal. Falei, cara, não sou mala. Representatividade total, né? Isso aqui é a minha vida. É. Se eu coloquei essas 3 legendas aqui, são coisas para mim, né? São coisas que eu fiz. Eu Você não estou conquistou. mentindo, né? Não estou mentindo. Sim. Então, assim, não é, se eu colocar que eu fui para 3 Olimpíadas, né, no meu corpo, para eu ver, eu não estou andando assim, né? Fui para 3 Olimpíadas, eu sou o cara, não. Só que é uma coisa que eu coloco em mim e que me serve muitas vezes que eu olho, serve para estimular para algumas coisas, porque você é ser humano, a gente é ser humano. Tenho fraqueza, eu tenho um momento que eu vou bambear, eu tenho um momento que eu vou estar inseguro. Te serve de inspiração, né? Isso aqui me serve de inspiração. Vida, né? Isso. E às vezes a gente, quando vai lá para, né, conquistar, tem todo esse glamour de ir para uma Olimpíada, você vai lá em busca de quê? Em busca de uma medalha. Né? Tem até uma passagem rapidinho, dá tempo para falar, né, Davi? Fica à vontade, sei que manda aqui. Eu trabalhei na minha vida, eu fui servente de pedreiro, dos meus 14 aos 18 anos, trabalhei com meu avô. Né? Trabalhava não tenho vergonha nenhuma. Hoje, o meu hobby é ser pedreiro. Bom saber. Meu hobby. Na minha casa, eu faço... Se precisar, gente, depois a gente passa o contato aqui. Na minha casa eu faço tudo. Eu fiz muita coisa com meu avô, né? Graças a Deus, meu avô era mestre de obra, ele me ensinou 4 anos trabalhando com o cara, um cara também de excelência na obra, né? Em obra, então eu consegui
graças a Deus, né? Não tenho vergonha nenhuma. Talvez se eu tivesse ido para a obra, eu teria ficado ganhando mais dinheiro do que com o judô. E aí, no momento, eu trabalhei, né, com isso, dei aula de judô também na adolescência. Aí eu trabalhei no mercado financeiro também. Eu fui operador da Bolsa de Valores em algum momento. E aí que eu talvez Deus colocou na minha vida assim, o que eu quero. Botou uma coisa para ver se era o judô mesmo que eu queria. Por que eu falo isso? Porque, pô, eu era sempre sem grana. Aí entrei na Bolsa, um tempinho comprei um carro. Com o primeiro salário consegui comprar um carro. Né? Assim, não era zero, mas eu tinha um Monza. Já era uma conquista sua. E, né, com a grana, eu tinha um Fusquinha, tal, vendi o Fusquinha, comprei um Golzinho velho lá, depois na Bolsa eu comprei um carro, né? E aí comecei a ganhar uma grana lá, legal. Eu era auxiliar de pregão. Aí fiz um cursinho lá, tal, o cara deixou eu fazer, pagou para eu fazer, eu fiz como operador, entrei como operador. E aí comecei a ganhar não muito dinheiro, mas do que eu tinha, era muita grana. Né? Naquela época, eu queria lá comprar uma calça, comprava, o carro comprava, tava bonitão. E aí ganhei a vaga para ir para a Olimpíada. Aí o meu patrão, né, chegou e falou assim, só que, você vai para a Olimpíada, então não dá para, né, você ficar lá lutando e trampando aqui sem chance, né? Daí eu peguei e falei, ele falou, sem problema, se você for, depois quando você voltar, te dou emprego e tal. E eu falei, putz, e agora, né? Aí fui para casa, né, falei, e tudo bonitão, né, comprando o que assim, teoricamente que eu podia, né, dentro do limite, claro que não era tudo, mas dentro do que eu podia, eu tinha lá, né, podendo sair. Eu falei, vou pro judô, vou voltar pro judô, né? Não vou, se eu sair da bolsa, eu não vou ter dinheiro nem para botar gasolina no carro. Voltar a andar de busão, né? Falei, puta merda, e agora, cara? Eu falei, não, eu vou pro meu objetivo. Eu falei, chamava Eduardo, né? Eu falei, Edu, beleza, cara, obrigado. Vou assinar minha carta de demissão aqui, eu vou pro meu objetivo, né? O objetivo é ir para uma Olimpíada e, se Deus quiser, eu vou ganhar uma medalha. Eu falei, não, isso aí mesmo, eu esperava isso de você, tal, vai estar aberta aí, tal, beleza. Aí, saí, me ferrei depois, né? Voltei para a realidade do esporte naquela época, era foda. E aí eu segui, aí foi. Você vê como é engraçado. Aí ganhei a seletiva, né? E aí, um processo massacrante. A seletiva talvez seja mais difícil do que você lutar a Olimpíada naquela época, né? Porque a gente fazia uma melhor de 3, depois fazia uma melhor de 5. Uma melhor de 3 na pool, lá atrás, né? Aí saía os dois faziam uma melhor de 5 para frente. E aí fui lá, ganhei do Shigeta Yamazaki, um cara até de referência, tinha ido para Barcelona nos 60 quilos, né? Um cara conhecido, né? Já tinha participado da Olimpíada de Barcelona, tal. E aí o que aconteceu? Aí eu fui, deu tudo certo, né? Então a gente corre atrás de um sonho que é aquelas 4 linhas, né? Vamos dizer assim. E atrás de um sonho que é igual para todo mundo e que é uma coisa simples. A gente corre atrás disso aqui, ó. É uma lata e uma fita, mais nada. Mais nada, uma lata e uma fita. Né? Que a gente corre sem saber se vai dar certo. Quantas noites pensando nela, quanto suor derramado aí. Né? E em busca disso, é uma coisa muito simples. Isso aqui não tem valor na minha vida. Então, talvez Deus me deu alguma coisa, porque poderia ter ganho muito mais dinheiro na Bolsa, com certeza. Bolsa de Valores ganhava muito naquela época. Só que talvez se eu tivesse ficado na Bolsa, eu não ia ter isso aqui. Que não tem dinheiro que compra. Eu podia ter o dinheiro que tivesse na Bolsa, mas eu não ia ter o dinheiro para comprar uma medalha olímpica. Hoje não tenho dinheiro, mas tenho a medalha. Mas é isso. Mas eu sou um cara realizado, sou um cara que sirvo de referência para muita gente, né, como exemplo, né, de vida. Não que todas as pessoas que a gente fala que vai ganhar medalha, porque para ganhar medalha é difícil. Posso? Opa, fica à vontade. É muito difícil ganhar uma medalha olímpica. Muito difícil. Né? E Deus me deu a oportunidade de ir para 3 Jogos Olímpicos como atleta e ganhar uma medalha. Isso aqui também. Né? E ganhar uma medalha. Então, eu tenho obrigação, né, de retribuir isso para a sociedade. E, principalmente, para a sociedade que é igual a mim. Né? Que a gente sabe que eles estão lá, às vezes, no local que estão,
É porque não tem muita oportunidade. Então, a gente tenta ter essa igualdade, mostrar para ele que existe, para essas crianças, que existe um outro mundo, que vale a pena você ir para você estudar, vale a pena você ir para o esporte, vale a pena você ter uma vida mais simples, mas com mais dignidade, do que às vezes o cara virar um dono de uma boca, de uma biqueira, ser rico, mas só que às vezes a vida do cara é curta. Então, às vezes, se você fizer um paralelo do que eu fiz, da bolsa com a medalha, não que seja nesse, mas é mais ou menos isso, né? Você pode ter uma vida muito mais simples e ser feliz do que você ter uma puta glamour e, às vezes, viver muito pouco. Você fez o que muitas pessoas querem fazer, tomar a decisão e viver por realização, né? Não pelo dinheiro. Não pelo dinheiro, né? Porque se fosse lá atrás falar, o que eu ouvia, hoje o dono não dá camisa para ninguém, se meu pai fosse um cara assim, falar, vai trabalhar, eu estou aqui precisando, vai lá me ajudar. Meu pai nunca. Meu pai tinha às vezes que dava assim, não tinha dinheiro para nada, para a gente comer, não tinha nada. E como eu sempre trabalhei muito cedo, eu sempre ajudava. Sempre ajudava meu pai, a gente morava de aluguel, sempre tinha que pagar aluguel. Sempre, era uma vida, cada vez a gente ia para mais longe. Venci o contrato do aluguel, não tinha dinheiro para vir mais, ia lá para cada vez Guarulhos, cada vez mais longe, mas família sempre unida, sempre juntos os irmãos, né? Tanto que hoje todos os irmãos, todo mundo muito bem sucedido. Todos, né? Por causa dessa base forte aí que teve sua família desde sempre, né? Então isso eu acho que foi ali, sustentou, né? Sustentou e deu, né, condição para qualquer um sair, porque ele te apoiava, né? Com certeza. Seu pai e sua mãe te apoiavam, então acho que essa é a diferença, né? A gente vê, ele está falando, a vida é feita de escolhas, né? Sim. A gente vê quantos amigos nossos aí não querendo ir para o exterior aí e tal, abdicando de tudo, trabalhar pelo dinheiro, não trabalhar pela realização. Ele aqui é um exemplo, o Henrique é um exemplo. Persistiu no sonho dele, ele queria, né? Sim. O que ele queria mesmo, o querer é dele, então o querer vem dentro dele, ele buscou, né? Teve ali uma situação que, né, Deus abriu uma porta e falou, não, aqui você vai ganhar dinheiro, mas você não estava feliz lá, né? Você podia, estou andando de bons agora, mas e o seu sonho, né? Não, e outra coisa, eu trabalhava, era Bovespa, né? Que era a Bolsa de Valores, né? Ganhei a medalha, a Bovespa veio me patrocinar, ganhando quase 3 vezes mais do que eu ganhava. De funcionário. Não era funcionário da Bolsa, mas da corretora, né? Que é mais ou menos igual, né? Então, o mundo dá voltas, né? Coisa louca. Puta patrocínio na época, ferrado, que a BMF patrocinava o atletismo e a Bovespa não patrocinava ninguém. Eu fui o primeiro patrocinador assim. Aqui você está passando um ensinamento pra gente, né? Nossa. Por isso que eu falo pro Davi direto, o nosso podcast aqui está engatinhando, trabalhar, né? Confiar no processo. Porque as coisas vão aparecer. Daqui a pouco a gente vai estar aqui relembrando essa história aqui, ó, falando, opa, tá vendo, Davi? Sim, onde nós chegamos, tá vendo? Semente, referência, né? Tá vendo? Onde nós chegamos? É assim que funciona, né? Trabalhar. Não é fácil, né? Isso, não é fácil. Fosse assim, tá todo mundo ganhando dinheiro hoje, né? Claro, dependendo no meio do business, é um pouco, por exemplo, chega um cara aqui que tem uma grana, ele injeta, o negócio pode, não que vai dar certo, mas a chance é maior. Né? Aqui não, aqui depende de você. Sim. Aqui é só assim. Às vezes eu prefiro de coisas que dependem só de mim do que dos outros. Que você vai lá e tenta. Aqui não, aqui você depende do público, você depende se você está engajando, gerando valor na vida das pessoas. Né? Mais... Mas eu acho que assim, naturalmente, né, mostrar essas coisas boas que vocês estão fazendo, né, que a gente faz através do esporte, né, tentar mobilizar essa massa, né, na ponta. Né? A gente, eu trabalhei no esporte depois que eu parei, estou aí já mais de 15 anos aí também trabalhando junto com o esporte, né? E mais importante do que eu não penso, claro, se eu conseguir, eu já tive atletas, eu tive uma atleta, Maria Portela, que não sei se vocês lembram da última Olimpíada, que ela foi roubar, né? Dizem que roubaram contra a japonesa, contra a russa e tal. Essa Maria Portela era a nossa atleta, treinava com o André, com meu irmão lá no Centro Olímpico. Foi atleta, pegou, era desacreditada, a mesma coisa. A menina veio do Sul, largou tudo para vir treinar comigo. Era desacreditada na seleção, a técnica não falava que ela não tinha chance nenhuma, foi para 3 Olimpíadas já. Está tentando a 4ª Olimpíada aí, e foi uma atleta que poderia ter sido medalhista, né, agora no Japão, né, perdeu para ela mesmo. Né, então, assim, mas o meu objetivo maior não é com que eu consiga ter o maior número de atletas na Olimpíada, não. O meu objetivo maior é fazer que, através do judô, a gente consiga dar
fazer com que essas crianças, né, mudem no seu comportamento. Hoje, eu tive um projeto social lá no Heliópolis, que eu tinha um ônibus que passava, cuidava de 80 crianças, né, não tinha verba pública, era um patrocinador meu, que ele me patrocinou enquanto atleta e depois bancou o projeto também, que era muito legal. Então, a gente conseguiu transformar muitas crianças saindo da zona de risco, né? Vendo que existe uma outra possibilidade, o mundo é diferente, né? Não é só aquele mundo ali, né? Existem outras coisas que a gente possa melhorar. A gente tinha o primeiro emprego, eles treinavam num clube, então eles saíam da comunidade e viam, existe um clube, existe isso aqui, né? Faculdade, a gente conseguia na Uni Santana faculdade para alguns atletas, para algumas crianças e a escola. Então, foi um projeto que durou 8 anos, foi muito bom. Depois acabou, infelizmente, devido a não ter patrocínio, enfim. Mas, através do esporte, né, eu estive na Secretaria de Esportes, trabalhei muito. Hoje trabalho em São Bernardo, né, a gente cuida de um projeto que são 70 crianças, 70 adolescentes, mas aí é num nível para o alto rendimento. Entendi. Não é para a base, né? Mas a gente sempre que pode, né? A gente tem uma associação, um amigo que tinha o André Bom Tempo, que tinha um projeto social, então tem alguns outros parceiros que a gente tem que eu não cuido do projeto social, mas eu cuido às vezes a minha imagem, né? Para ir lá, para conversar, para dar treino, né? Enfim, para ter uma referência, para conversar porque assim essa molecada, eles precisam de referência. Não adianta você, assim, é legal você levar uma pessoa que treine, mas se ela não tiver referência de que aquilo vale a pena, que aquilo mudou a vida de alguém, é difícil de ter um engajamento. Porque o futebol hoje, você vai fazer um futebol, tem um monte de gente que quer fazer futebol porque sabe que é transformador. Né? Agora, você colocar isso dentro de uma comunidade, falar que o judô é transformador, é um pouco difícil. É difícil. Mas é possível, porque possível. Não é todo mundo que vai fazer futebol. A minoria vai fazer futebol. A minoria vai ser um craque. Então, existem outras modalidades que são possíveis para eles praticarem também e ter uma... Não que, se não for um grande atleta, mas que, através do judô, você consegue uma bolsa de estudo, você consegue fazer uma faculdade. Né? Eu fiz quase 2... Eu fiz formado em Educação Física e fiz 3 anos de administração. Né? A administração, acabei que não terminei. Conheci mais de 50 países. Né? Muitas culturas de todos os 5 continentes eu conheci, né? Não tinha dinheiro para ir de Guarulhos para Santana de ônibus. A vida, como que é a vida, né? Pô, chegou o momento de chegar e falar, puta, não quero mais pegar avião, puta, não aguento mais, né? Pô, né? E tudo com meu suor, tudo com esporte, né? E antes de transformar um atleta, transforma a criança em um ser humano, né? Ser humano melhor, né? De valores e princípios, né? Com certeza, né? E isso que é a grande cadeia, é a multiplicação. Então, se a gente está na comunidade, não vamos entrar no detalhe, né? Enfim, mas dentro da comunidade é muito gente boa. A maioria, gente, talvez, sei lá, 1% que vá para um caminho errado. Não que seja errado, mas talvez as oportunidades que eles tiveram lá não foram boas. E as escolhas talvez não tenham sido a melhor. Mas ninguém quer ir para o tráfico, ninguém quer roubar. Às vezes são oportunidades que faltam para esse pessoal, cultura, né? Ter um estudar, porque você tendo uma cultura, não é por questão de... Meu pai sempre falava, ser pobre não é vergonha para ninguém. Sempre falou isso, sempre. Ouvia, ser pobre não é vergonha para ninguém. Vergonha é você não ter moral, você, né, fazer coisa errada. Isso que é vergonha. Aí vem o ensinamento que seu pai ensinou para você lá, ensinou para a gente agora. Perder não é vergonha, né? Perder não é vergonha. E o menino está diante de uma comunidade, ele pode ser humilhado ali, pode ser... Aquela frustração, ele perdeu naquele momento. E ali, se ele não tiver uma pessoa que tem uma base ali que sustenta ele perde e ele vai para o crime, né? Então, o judô, né, o seu pai, viu que deu todo esse embasamento para chegar, para formar um atleta de alto rendimento. Então, não é fácil, né, chegar, né, para conquistar. Você falou a faixa e o pedaço de lata aqui, que é a medalha olímpica, né? Uma pessoa vai te falar, pô, você é mala, você tem um negócio, mas, pô, fosse eu sou louco para fazer um aqui, nunca fui, né? Nunca ganhei nem a Olimpíada da escola. Tá limpinho, ó. Não ganhou nem a Copa da Nave, né? Brincadeira. Não, mas e às vezes você vê como que é o ser humano. Às vezes as pessoas falam uns negócios porque
porque eu fui medalhista olímpico. Se eu colocar aqui o que eu fui, eu sou mala por conta disso. Né? Então, são coisas que você carrega junto. Mas isso só serve como experiência, né? Porque, assim, eu nunca esqueci de onde eu vim, nunca esqueci minhas raízes, entendeu? A minha humildade, a minha simplicidade, né? Que eu tinha lá, pô, a gente morava num porão com 5 irmãos. Um porão, meu. A gente tinha que montar cama e desmontar a cama todo dia. Não cabia todo mundo. Quando deitava, saía, né? É que tem pessoas que não conseguem ver a beleza no outro, né, meu? Ela poderia aprender com você, né? Mas quer se afastar, né? Eu quero afastar, ou quer, de repente, né? Falar, né? Porque falar é fácil, né? Falar sim. dos outros é muito E fácil. a gente tem um ensinamento aí. Reputação é quem os outros veem quem você é, né? E caráter é quem realmente você é. verdade. Então, E você falou um negócio muito bom, meu, que assim, dentro de todas as minhas dificuldades, eu tinha uma família estruturada, né? Meu pai, minha mãe, né? Deram uma educação muito forte. E às vezes o esporte veio só para fortalecer. Às vezes na comunidade, infelizmente, não tem um laço familiar. sim. E o esporte, se não for bem aplicado também, ele não consegue fazer com que a juventude, né, a criança que está lá na comunidade, ela melhore sua autoestima. Então, porque você melhorar porque o esporte você consegue melhorar a sua autoestima, mesmo perdendo. Né? Se tiver um professor lá que na maioria das vezes o professor de judô, das artes marciais, né, eu falo judô, mas das artes marciais, consegue colocar esses valores. Porque o judô tem muitos valores filosóficos, né? E a grande maioria dos professores conseguem colocar esses valores, né? Então, assim, o judô na comunidade ele vai muito bem. Ele tem muito praticante e consegue realmente fazer com que tenha, né, esse agente transformador. Você vê a Rafaela Silva, saiu lá da Cidade de Deus, né, do Reação, que era do Flávio, grande amigo Flávio Canto. Entendeu? Então, assim, são locais que você consegue tirar muita gente. Porque na comunidade existe muita gente que possa praticar. Se você montar uma comunidade, dependendo da comunidade, no mínimo tem 50, 100 atletas, fácil, e faz fila de espera. Porque, assim, o pai, por mais que seja simples, o pai, a mãe, a avó que está lá, eles querem colocar. Quer salvar a criança. Ninguém quer que a criança vá para o caminho errado, né? E a cultura, você falou da cultura, a cultura oriental é muito forte, né? Você vê que a gente vê a diferença de comportamento muito grande de quem pratica o futebol e de quem pratica o judô, né? São culturas diferentes, né? São termos diferentes. Né? Então, assim, eu acho que o futebol tem seu valor também. Tem, com certeza. De respeito, né? Claro que se você fizer com um pouquinho mais uma cultura voltada igual do judô, seria um pouco melhor, mas talvez não teria essa abrangesse tantas crianças, né? Sim. Mas, assim, com certeza, isso cabe muito aos educadores, né? O professor, porque eu também já vi muitos professores que também meio que, né, vai junto, né? Não, acha que falar palavrão é legal, né? Não respeitar. Então, assim, às vezes o professor tem que também botar um limite, porque a criança gosta de limite, né? O professor não sabe perder, né? Muitas vezes, né? Porque você não vai ver no judô a criança xingando o árbitro, né? Não, isso muito difícil, muito difícil. Isso não existe. Então, um exemplo aí do Sansei, ele está ali do lado também, né? Reforçando cada vez esse comportamento, porque a criança, a educação espelho, né? Contínua, né? Não adianta você... É um processo, é uma mini vitória todo dia. Verdade. Se você largar ela um dia ali e falar, não, então pode xingar o árbitro que é legal. Ele vai achar que... ele vai xingar. Ele acha que está fazendo certo, né? Isso. Se o professor faz, ele acha que é verdade, ele vai seguir, né? O ídolo, O exemplo, né? O exemplo, isso mesmo. Aí eu pego lá, o cara tá no futebol, o professor não ganhou, vai lá, xinga o árbitro. Aí, o jogador vai lá, o moleque vai lá e xinga. É o pai gritando aqui bancada, o professor xingando. Aí o espelho de todo lugar, né? E ele acha que isso é normal, isso está correto. Né? Se o pai fala, o professor fala, e ele fala, tá certo. E a criança não tem esse discernimento, né? Ela não tem esse discernimento de falar se está certo ou está errado, principalmente no momento de disputa. Né? Então, para ela achar que aquilo ali está certo. E criança, às vezes, não quer perder. Né? Vai lá, vai falar, vai xingar. Se você já tive alguns alunos que fizeram isso aí, né? Eu falo, calma, vamos treinar para a próxima vez você ganhar e acabou. Mas o árbitro roubou. O árbitro não roubou, ele pode ter errado. Né? Então, você não quer dar chance para ele errar, vai lá, treina mais, joga de pom 2, 3 vezes, que aí ele
não vai errar, né? Qual que é a grande potência do judô hoje, o país que é? O Brasil está entre os 10 melhores. Sim. Claro, o Japão, né, tanto que detonou na Olimpíada, né? Então tem Japão, França, né, mas o Brasil está entre os 10 melhores do mundo. A diferença do Brasil e do Japão é que a estrutura, a faixa etária de começar o esporte... Na verdade, não é estrutura. Aqui no Japão a forma que é muitos anos, né, muito tempo. Então, ele tem uma estrutura de renovação muito grande, que eles praticam judô muito cedo. Então, a forma de, né, a base, né, tudo é diferente. No Brasil, o Brasil hoje passa por um processo de renovação muito lento. Tanto que, já visto, tem atleta com 33 anos, 34 anos indo para a Olimpíada. Eu fui na minha última Olimpíada com 33 anos. Né, você participar de 3 Olimpíadas com 33, 34 anos já é pesado. Isso mostra que não tem renovação. Né? O cara na seleção de futebol, dificilmente um cara vai com 33 anos para uma Copa do Mundo. Né? É muito difícil. Tem que ser bom, né? Tem que ser muito bom. Né? No judô também, o cara tem que ser muito bom. Mas não pode um garoto de 25 anos deixar um cara de 33 anos ganhar. Ele não pode. A renovação não pode acontecer dessa forma. Tem atleta no Brasil hoje que está reestreando a Olimpíada com 30 anos. Eu ganhei minha medalha com 23. Não que eu seja diferente, mas a maioria, o Rogério com 24, você pega o Flávio Cantos, tudo nessa entre 25 anos, de 20 a 25 anos. Aí tem gente que está com 30 anos estreando a Olimpíada. Então, é um processo que, no Brasil que vai ter um gap aí que né, espero que a confederação consiga ver e melhorar isso, né? Sim, uma coisa também que do treinamento, o pessoal do judô faz muito levantamento olímpico, né? Faz LPO, isso aí. Ô, parça, tá chegando aqui a comida pro homem, hein, parça? Tá chegando? Tá tocando aqui, não escutou de fundo aqui? Tá ficando com fome já, né? Tá chegando aqui, ó. Já vai descer lá. Vamos continuar o papo que daqui a pouco chega. De onde que é essa comida aí hoje? Do Premiado, né, parça? Ô, Teixeira. Obrigadão, viu, Teixeira? Opa. Obrigado aí, Teixeira, o pessoal da Premiata aí sempre caprichando aí, sempre inovando aí pra gente, hein? E vamos continuar aí, Teixeira, ó. E o Teixeira mandou aqui pra mim, viu, que se o Henrique gostar da pizza, ele tem uma pizza paga que o Olhar 360 Graus vai pagar pra ele no salão, uma pizza e um vinho. É só ele falar que gostou. Pô, é só falar que então já adorei, pô. Não gostei, adorei, pô. A gente vai lá sim, pô, levar minha esposa lá sim. O vinho não precisa, tá? Eu tomo refrigerante. Não vou abusar, não. Então, a gente tá falando do LPO, né? O treinamento é pesado com o LPO, né? Porque é diferente. Às vezes o cara aqui pode achar o judoca puxa ferro lá. É um treinamento totalmente diferenciado, né? Vamos dizer, o que mais se aproxima, né? Hoje tem essa grande... O marketing tem, né, do CrossFit, né? Que eu acho que eu fazia lá na década de 90, lá 90 mesmo, a gente fazia o circuito já, né? E aí, claro que a gente não tinha essa patente, mas aí teve alguém mais inteligente que meio que organizou os treinamentos de CrossFit e fez o que fez aí para todo mundo, né? Claro que em devidas proporções, é perigoso, enfim, não entrar nesse mérito. Mas o LPO para o judô, principalmente no período básico, principalmente, é o que mais se aproxima, né, do seu equilíbrio, que a gente consegue desenvolver as capacidades, né? Então, de força, né, de lombar, né, de remada, de puxada. Então, o LPO vamos dizer que se fosse talvez não só para o judô, mas para todas as modalidades, né, deveriam fazer o LPO. Né? Eu não gostava de fazer muita musculação, primeiro que eu não podia fazer muito, porque eu poderia ganhar muita massa muscular e eu tinha problema de peso, né? Então eu fazia, mas o que eu fazia era então o LPO eu gostava de fazer muito. Você teve muitas lesões durante a carreira? Tive algumas, né? Muitas, né? O atleta de alto rendimento não tem jeito. Falar que não teve lesão é mentira. Eu tive, né, algumas lesões graves no joelho, né? Operei o LCA, né, ligamento cruzado anterior. Operei menisco, né? E depois as lesões que tive já problema na virilha, gap na virilha, enfim, natural, né? Mas sempre tratando, sempre
né, tentando superar, né? Mas a gente fala que a dor já faz parte do uniforme, né? A dor e o gelo faz parte do uniforme, né? O quantos treinos, porque você trabalha muito mais, né, 100% do seu. Você fazia em média o quê? 2, 3 treinos por dia? Depende, né? Depende da periodização, fazia 2, em média 2, né? Mas tinha 2, 3, né? Porque o problema é que o terceiro treino meu, eu tinha que perder peso, então eu corria quase todo dia. Eu corria 15 km para... Isso era independente do que eu fazia, eu tinha que correr quase todo dia. Então, só do adendo do LPO aí, o LPO é o que se aproxima mais da prática do judô, né? Porque no judô você tem que transmitir a força do seu pé lá para sua mão o mais rápido possível. Com certeza, né? E no LPO você tem que fazer a mesma coisa, você vai ter que puxar aquele ferro, jogar lá para cima, né? É diferente de uma musculação que você vai trabalhar uma força isolada. De repente, dentro da periodização dele, né, a musculação também, né, para prevenir a lesão, né? Mas o que mais aproximava, né, mais aproxima, né, do judô, né? Do judô seria o LPO, com certeza. Claro que a gente fazia, né, principalmente lados individuais, né? Então, por exemplo, a gente quando, né, chegava lá, a gente fazia uns testes no Cybic, né, que você consegue calcular toda a sua na angulação toda, onde você tem força, tem fadiga, onde não tem, né? Isso aí já é um puta aparelho muito bacana. Então, a gente dentro de fazer esses testes, dentro desses testes, então sabia mais ou menos aonde você perdia força, onde você estava precisando ganhar, e aí fazia muito unilateral, né? Muito separado. Entendi. Né? Aí chegou a redonda. redonda. Tá chegando aqui, ó. Premiata mandou, hein, parça? Aqui é presente pro homem, ó. Presente pro homem, ó. Opa, obrigado, aqui, hein? Obrigado aí. Hein? Obrigado, viu, Teixeira? Obrigado por toda a sua equipe. Teixeira, adorei, ó. Vou lá mesmo, ó. Eu sou cara de pau, hein? Vou cobrar, hein? E é pertinho, você mora perto, então, na Conceição aqui, a Avenida do Café, né? Então vamos lá dar uma moral, vamos né? Lá, sim. Oi? Botar até uma medalha premiada aí, ó, na premiata, hein? Aí, ó, Teixeira. Teixeira, o homem gostou da pizza, hein? É isso aí, então vamos degustar essa pizza, né? Vamos, né? Só pedir pro Henrique deixar aquela mensagem final para todas as crianças, para todo mundo que está ouvindo, porque ele é um exemplo de superação, né, meu? Veio lá da quebrada, conseguiu diante do esporte mudar a sua vida, tomou decisão e viveu por paixão, né? Assim, dizer, primeiro, sou muito feliz de fazer judô, de ter feito judô, né? As minhas principais conquistas foram em cima do tatame ou por causa do judô. Né? Então, o que eu falo, minha esposa eu conheci por causa do judô, e através do judô casei com a minha esposa e ela me deu, talvez, são as coisas mais importantes do que a medalha que eu tenho, são meus filhos, né? Então, tenho 2 filhos aí, maravilhosos, né? O Diego com 23 anos e o Leonardo com 20. Para mim vão ser sempre meus bebezão. Né? Então, eu vou dizer que eu sou muito realizado no que eu fui, não porque eu ganhei, claro que você ganhando, você melhora a sua realização, né? E dizendo assim, para quem está começando, não só no judô, né? Eu acho que para a vida, né? Que o importante não é só sonhar, né? Porque se você pegar no cenário aí, né, eu falo muito isso nas palestras que eu faço. Se você perguntar num grupo seleto, independente da modalidade, quem quiser ir para a Olimpíada, vai todo mundo levantar a mão, porque é um sonho. Mas o mais importante do sonho é você participar desse sonho no seu dia a dia. Né? Cada dia a dia, então, assim, você vai lá, vai estar um dia cansado, você vai ter que treinar, vai ter um dia com dificuldade, você vai ter que treinar, vai ter um dia que vai ter uma balada bacana, você não vai. Né? Eu deixei de vir em aniversário do meu filho, eu deixei de dia dos pais na escola do meu filho, eu deixei de aniversário da minha esposa. Né? Às vezes, calhava ter que estar viajando fora do país. Em alguns momentos mais importantes, né, na vida do meu filho, eu estava fora. Então, assim, eu digo que, para quem está começando, que vale a pena. Mas, talvez, os tropeços são muito maiores do que, né, as quedas, né, cair, são muito maiores do que as vitórias. Né? Então, assim, que vale a pena você se dedicar com disciplina, né, respeitando, com toda, né, a dignidade que tem, tentar fazer o seu melhor. Se o seu melhor vai ser para ser um medalhista olímpico, vai ser ótimo. Mas, se não for, você leva essa ferramenta do esporte para a sua vida profissional, que você também vai conseguir ser ter uma evolução muito grande. Então, que
procure fazer o que você fizer, procura fazer bem feito. E com amor, né? Como você fez, Com né? muito amor, com muita dedicação. E às vezes, por exemplo, tem coisa que eu vou fazer que eu ser o último é o meu limite. Mas não é porque eu sou o último que eu sou incapaz. É meu limite. Não é vergonha perder. Né? Então, assim, que se você levar isso para a vida, você pode não ter um grande resultado, mas é o seu limite. Você fez o melhor, só que é aquilo ali que você consegue. Mas se você levar isso para a vida, você consegue no trabalho melhorar, você consegue sempre estar evoluindo. Né? O esporte ele é muito curto e por um tempo pequeno. A vida é muito grande. A vida é longa. Então, você consegue arriscar mais. O esporte, não. O esporte, naquele momento ali, passou, já era. Agora, a sua vida profissional, as suas realizações, a vida, a gente tem 60 anos, 70 anos para viver. Então, talvez a gente consiga, né, errar mais, né, ser o último e durar um tempo, você pode ser o melhor. Né? É um pouco diferente do esporte. O esporte é 30 anos, acabou o esporte. 35 anos, acabou o esporte, acabou a sua vida. Isso mesmo. Né? Excelente podcast. Não vamos falar que você pode ir para o veterano, tal, mas estou falando em termos de Olimpíada. Né? Não que seja diferente. A vitrine, né? A vitrine. Mas estou falando nessa esfera. Claro que tem gente, meu cunhado é médico, tem gente com 70 anos, 80 anos fazendo maratona. Isso é uma vitória para o cara. Mas por isso que eu falo, a vida é longa. Ele não vai ser o primeiro, mas ele vai conseguir também realizar. Ele pode ser o último, mas ele vai conseguir realizar o sonho. E é isso que eu falo, né? Procura tentar fazer o melhor que vale a pena. Nossa, excelente mensagem. Excelente podcast. Excelente convidado, né, parceiro? Isso aí é diferenciado, é referência. Essa é referência. Tá no mesmo patamar que o Emerson. O Emerson, não vou pegar seu lugar, não, Emerson. Imagina. Obrigado mesmo por ter vindo, obrigado por ter doado seu tempo. Que isso. Obrigado, Peu, obrigado, Emerson. Quer deixar sua mensagem final, Peu? Quero agradecer o Henrique aí, agradecer mais uma vez ao André Bom Tempo, meu amigo de infância lá. Dá muito trabalho para nós lá, mas é nosso parceiro. Gente boa, viu? Agradecer a Emerson, Davi, o Jorginho também, Jorge Ato lá também, nosso parceiro, que a gente estava lá na confraternização, a gente se encontrou, aí surgiu o convite, falei, não pode deixar um cara desse de fora, não. E a principal mensagem, acho que o pai dele já ensinou ele e ensina a gente. Perder não é vergonha. Perder não é vergonha. Então, a gente sabendo lidar com as frustrações, tanto do esporte quanto da vida, a gente vai ter uma vida melhor, porque, que ele falou, o esporte é curto, né, e a vida é longa. Sim. Então, isso é o mais importante. E a mensagem que você deixou para mim, seu pai deixou uma pro Peu, você deixou uma para mim. Faça aquilo por amor. Né? A tomada de decisão foi sua, foi excelente, mas você fez por amor. Né? Com certeza, né? Obrigado mesmo. E vamos encerrar, né, parça, com a premiata aqui. Agradecer ao Teixeira novamente. Obrigado mesmo pela pizza. E até o nosso próximo Olhar 360 Graus.